dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor João. Estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo de PowerPoint. Então, gente, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre animações e como nós podemos trabalhar com elas, tá, gente? Eu cheguei a falar na última aula que nossa próxima aula seria infográficos, tá? Mas eu preferi dar uma trabalhada um pouco melhor com vocês com animações para a gente chegar lá em infográfico mais inteiro, tá, gente? Então, eu peguei aqui uma base, tá, gente, de uma linha do tempo. Como assim uma linha do tempo? A minha linha do tempo é um quesito de PowerPoint muito utilizado, né? Vocês podem fazer isso tanto com aplicações de trabalhos na escola, como também apresentando um trabalho profissional, utilizando o PowerPoint propriamente dito, né, gente? Como eu já venho conversando com vocês há um tempo, PowerPoint, cara, ele é utilizado em tudo que é tipo de serviço, tudo que é tipo de área que você for trabalhar. Seja você vendo um PowerPoint ou seja você produzindo um. Então, vamos tentar começar aqui com essa linha do tempo. Eu já peguei aqui a base, como eu falei com vocês. Essa base vai estar na descrição, então quem quiser baixar, pode baixar, né? Para a gente ter um facilitador aqui para a gente ir mais direto ao ponto possível. Porém, quem quiser também criar desde o zero, fique à vontade, tá, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu devo fazer aqui é que eu quero fazer uma linha do tempo aonde seja formato de balão. Por exemplo, esse aqui é um ponto, esse é um ponto, esse é um ponto, esse é um ponto, esse é um ponto. Pense numa empresa, como foi conquistada a empresa, é a hora de compras dessa empresa, logo depois é quando a empresa vai subindo, é onde nós ganhamos a direção da empresa e no final ele ganha a direção de arte, né? Então uma linha do tempo que vai acontecendo aqui. Vou colocar toda essa linha do tempo dentro de uma forma, de um círculo, assim poderia dizer. Bem, vou vir aqui no meu Ribbon Formas, ok? Vou vir aqui na minha forma de eclipse. Se eu logo começar aqui marcando meu eclipse, gente, notem que ela vai ficar assim, né? De qualquer maneira, não vai ficar, digamos assim, proporcional. Para eu fazer um eclipse proporcional, eu devo fazer da seguinte maneira, galera. Eu vou selecionar aqui no Ribbon Inserir Formas, escolho a forma que eu quero, seguro a tecla Ctrl e Shift e puxo. Podem ver que dessa vez, ó, eu não estou perdendo a proporção. Ela já está do jeitinho que ela foi criada e trabalhando de forma proporcional, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, redondo, ok? Coloquei aqui uma bola redonda. O tamanho, em primeira instância, não se preocupem, vai ser algo irrelevante no momento, ok? Então aqui vai ser onde que eu vou colocar as minhas imagens, que eu vou falar aqui, ó. Esse é um marco, esse é outro marco, esse é outro marco, esse é outro marco, esse é outro marco. Então vamos trabalhar com marcos a minha linha do tempo. Okay? Não marcos da pessoa, mas sim marcos de formas, né, de padrões, se vocês entenderam. Logo depois, gente, eu vou vir aqui em formas básicas, ok? Meu Ribbon inserir formas básicas, e eu vou utilizar essa daqui, ó, lágrima, tá? Vou selecionar aqui a forma de lágrima, e também vou utilizar o Ctrl, Shift, e vou colocar de forma proporcional. E o tamanho, mais uma vez, não importa. Por que eu estou utilizando essas duas formas aqui, gente? Agora eu vou começar a trabalhar com combinação dessas duas formas. Que a combinação das mesmas eu vou criar uma forma nova, que vai me ajudar a trabalhar e que vai ser bem interessante. Então, vou mostrar aqui para vocês. Primeiro eu vou rodar aqui essa forma de lágrima, tá? Vou deixar ela assim de cabeça para baixo. Eu escolhi a forma de lágrima porque parece que eu estou marcando um ponto, né? Quem já viu o Google Maps vai lembrar logo do Google Maps. E se eu puxar aqui nessa partezinha amarela especificamente, eu vou dar um zoom para vocês verem. Essa parte amarela aqui, eu vou mudar um pouco a forma dele. Então eu posso vir aqui e puxar para baixo. Não está mais parecido agora com o marco do Google Maps? Tá bem interessante. Lembrando, gente, que eu estou utilizando esse formato aqui de lágrima. Mas quem quiser utilizar um quadrado, um retângulo, qualquer outra forma, você pode, tá? Uma seta ou algo assim do gênero. Isso aqui não é regra. É apenas uma das formas de eu criar uma linha do tempo. Bem, continuando. Logo após eu criar essa bola aqui, eu vou selecionar essa aqui, minha segunda bolinha aqui. Vou vir aqui em formatar. Vou mudar aqui as cores deles. Eu vou vir aqui nessas cores recentes, que eu já deixei aqui já preparado aqui pra gente. Vou deixar um vermelho e vou tirar o contorno dela. Mesma coisa aqui. Vou deixar o mesmo vermelho e vou retirar o contorno da forma. Isso a gente já trabalhou umas aulas atrás. Vou selecionar aqui. Vou diminuir o tamanho, né? Lembrando que eu selecionei e aperto a tecla Ctrl Shift para não perder a proporção. Ok? Se perdeu, já que ele se perdeu, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar um contorno dentro dele. Contorno preto. Opa!
Ah, tem uma coisa em frente à outra. Isso a gente já veio falando já há umas aulas anteriores. Então o que eu vou fazer? Aperto o botão direito em cima e vou mandar o elemento para frente. Ok? Pronto, o elemento está na frente. Lembra umas aulas atrás, gente, que a gente veio conversando sobre um elemento na frente do outro? Então, isso aqui já está sendo uma aplicação dele. Deixa eu botar uma cor um pouquinho mais clara, talvez até um branco. Pronto, acho que esse branco aqui tá bom. Eu vou retirar o contorno. Pronto, tem um efeito interessante aqui. Porém, notem que as formas elas estão divididas, né? Isso aqui é uma forma, isso aqui é outra. Não dá para eu trabalhar muito bem com isso. Então, o que eu vou fazer? Bem, gente, eu vou deixar aqui bem posicionado, tá? A linha que eu quero fazer. Segurando a tecla Ctrl, eu vou selecionar primeiro a de dentro, depois a de fora. Ou tanto faz qualquer uma das duas. Logo depois de eu fazer isso, gente, eu vou segurar a tecla Ctrl, Shift e a tecla G. Quando eu fiz isso, aconteceu a seguinte coisa. Eu agrupei as duas formas. Como assim eu agrupei as duas formas? Aquelas formas que antes estavam separadas, agora estão juntas. Okay? Então, as duas formas que antes era o redondo em volta, elas se juntaram, estão agrupadas, mas eu ainda posso editar elas de forma individual. Como assim? É só, se eu clicar eu dar um clique, eu estou selecionando ambas as formas de forma agrupada. Se eu clicar duas vezes, eu estou selecionando a forma específica. Então, no caso, eu estou selecionando o redondo branco. Se eu quiser mudar a cor dele para um azul, eu posso. Ok, gente? Então, é só uma cor que eu estou utilizando. Se vocês quiserem selecionar outra, tudo bem. Só que é interessante as duas estarem agrupadas, por quê? Porque eu posso simplesmente diminuir as duas. Estou segurando o Ctrl Shift, tá? Para ficar um tamanho proporcional. Então, eu vou colocar aqui, acho que esse tamanho aqui já tá bom. E agora eu vou duplicar essas formas aqui, tá bom, gente? Eu posso fazer, só uma informação importante, eu posso fazer ou com Ctrl Shift G, ou vir aqui no botão direito, em cima das formas, quando eu selecionei elas, e vir em agrupar. Ó. Deixa eu desagrupar rapidinho, ó. Seleciono uma forma, Ctrl, seleciono outra forma, botão direito, agrupar. Ok? Então, já agrupa as duas. Lembrando que eles sempre vão agrupar as formas que estão selecionadas, tá, gente? Vou deixar aqui separado aqui. Se eu quiser, eu posso duplicar, segurando Ctrl e D, que eu duplico aqui a forma, tá? Ou eu posso também segurar Ctrl Shift e arrastar para o lado, que eu também duplico, ok? Ctrl Shift e vou puxando para o lado. Nesse caso, eu vou pegar aqui 3 marcos. Opa, Ctrl Z, Ctrl Shift aqui, que eu quero pegar agrupado. Esse aqui eu também já peguei. Eu vou utilizar ao meu favor a régua do PowerPoint, tá? Para deixar tudo de um tamanho aqui coerente. Estão todos alinhados. O tamanhozinho deles acho que tá bom. Ok, Ctrl Shift. Pronto. Opa, Ctrl Shift. Certinho. Agora, nesse exato momento, eu tenho 5 formas. Não está totalmente, meu mouse não está ajudando muito, mas já está mais ou menos aqui da mesma... Tudo aqui reto, né? Eu creio deixa eu deixar aqui todo mundo reto. E num tamanho relativamente próximo um do outro, ok? E se vocês depois quiserem dar uma trabalhada melhor, para alinhar um pouquinho melhor, até recomendo. Agora eu vou mudar um pouco as cores, eu vou seguir as mesmas cores aqui que eu selecionei dessas artes que eu quero colocar aqui. Então, vou selecionar, formatar. Vou vir aqui no preenchimento de forma, vou botar as mesmas cores, aqui um azul. Opa! Mais uma vez, vocês viram que estava agrupado, eu mudei a cor de tudo? Então, eu vou selecionar só a que eu quero, que no caso é o lado de fora. Formatar, azul, ó. Um clique, 2 cliques, que eu seleciono qual eu quero. O próximo é o amarelo. Vou vir aqui nesse amarelo. Um clique, 2 cliques. O próximo é o verde. Preenchimento verde. E depois vermelho de novo. Pronto. Já tenho aqui todos eles direitinho. Deixa eu selecionar todo mundo para jogar um pouquinho mais para cima. Tá? Pronto. Botei aqui um pouquinho todo mundo para cima. Certinho. E agora eu vou fazer o seguinte, gente. Depois que eu fiz esses pontos, eu vou colocar aqui os marcos de cada um. Como assim os marcos? Eles estão apontando aqui para o que vai ser a nossa linha do tempo. E agora eu vou deixar as demarcações da minha linha do tempo, tá? Que no caso eu vou criar com uma bolinha e uma bolinha menor. Então deixa eu só fazer assim, 2 bolinhas e uma bolinha menor. Uma dentro da outra, tá, gente? Tipo assim. Seleciono as duas, vou agrupar, botão direito, agrupar, ok? Vou mudar agora as cores. Vou deixar a mesma coloração que está o outro. Assim, ó, um branco, sem contorno.
E do lado de fora, um da mesma cor, o vermelho. Também sem contorno. Se vocês quiserem deixar outra forma, também pode, tá, gente? Diminuir um pouco o tamanho, que eu quero que sejam pequenos marcos. Aqui. Deixar aqui o pontinho dentro dele. E vou só duplicando. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui, gente, com Ctrl Shift, tá? Mas quem quiser fazer com Ctrl D também funciona. Ou apenas Ctrl C, Ctrl V, que é copiar e colar, também tá no mesmo, tá, gente? E agora eu vou botar aqui as colorações deles certinho. Deixa eu botar aqui mais ou menos aqui embaixo. Isso. Deixar aqui alinhado. Cada um. Essas réguas aqui do Google, do PowerPoint, gente, são extremamente úteis, tá? Você já tem uma noção. E é sempre bom, profissionalmente falando, né, a gente colocar as coisas bem alinhadas. Deixa eu colocar aquilo lá de fora. Ok? Preenchimento para não ficar feio. Mesma cor. Preenchimento para não ficar feio. Também. Preenchimento para não ficar feio. Também aqui, preenchimento. Ah, já tá certinho. Agora, eu vou colocar as linhas da minha linha do tempo, tá? Vou selecionar aqui meu ribbon, inserir formas, vou pegar a forma reta mesmo. E eu vou colocar aqui as linhas dentre os pontos, tá? Então, eu vir aqui, inserir o ribbon, linha. E eu posso vir aqui, ó, gente, ó, vocês podem notar quando eu chego perto, ele já nota os pontos, tá? Cada um deles. Por quê? Porque ele sabe que eu vou ligar eles, então eu posso simplesmente vir aqui e marcar, ó. Ficar retinho. Aí depois, terminei de fazer isso aqui, vamos mais uma. Inserir, formas, linha, mais uma. Ó, já foi. Mais uma vez, inserir, ribbon, formas, linha, ó. Sempre ó, da ponta a outra ponta. Ele vai fazer esse sentido de ligação. Mais uma vez, formas, linha, e por aí vai indo aqui. Pronto. Já fiz uma linha do tempo aqui. Se eu quiser, eu posso selecionar todas com Ctrl, que eu selecionando todas, eu vou editar todas ao mesmo tempo, tá, gente? Posso vir aqui em contorno e aumentar na espessura deles. Aí eu escolhi qual espessura eu acho melhor. Vou botar isso aqui 2,25 e botar uma coloração, pode ser preta, né? Pode ser um vermelho, um azul. Vou botar preta, que eu acho que dá um destaque interessante aqui. Mas poderia botar qualquer outra cor, tá? Se eu quiser, eu também posso botar algum efeito também. Mas eu acho que os efeitos aqui não vão ficar tão interessantes. Posso botar... Vou botar uma sombra. Acho que é legal botar uma sombrazinha aqui. Vou botar só uma sombra para dar mais destaque aqui, diferença. E também vou fazer um estilo de linha que eu gosto bastante, né? Dependendo da linha do tempo que vocês fizerem, gente, também é legal vocês fazerem uma linha do tempo infinita. E como é que é essa linha do tempo infinita? Ela o quê? Ela vem do nada, né? E vai pro nada. Por quê? Porque é uma coisa que você apenas para no meio do caminho, né? É uma linha do tempo que ela vai continuando. Que você falou de um tempo específico. Então, esse tempo aqui teve algo anterior e depois vai ter algo depois. Mas o importante é o meio, tá? Vocês podem fazer tanto com ou sem, tá? Se eu quiser, eu posso copiar a formatação, né? Para não ter que refazer tudo de novo. Só selecionar aqui, pincel de formatação, coloco aqui, ó. Pronto, tá a mesma formatação, mesma coisa. Seleciono, pincel de formatação, coloquei. Que ele vai seguir a mesma formatação que estava anteriormente. Deixa eu só diminuir um pouquinho esse aqui. Pronto. Que aí ele não vai para fora. Gente, até o momento tudo certinho, né? A gente fez uma linha do tempo aqui, a gente só fez a estrutura da linha do tempo, mas a gente ainda não começou a animar, né? Porque o importante é a animação e etc. Vou agora utilizar um pouco da análise de processo que está aqui, né? Essas informações que eu peguei, deixa eu só selecionar com Ctrl. Vou copiar, Ctrl C, e vou colocar aqui, né? E agora eu vou colocar todos aqui dentro aqui certinho. Deixa eu só alinhar elas aqui. E dentro de cada uma delas. Lembrando, gente, que isso aqui é só um exemplo. Então vocês podem pegar outros exemplos também, outras imagens. Não precisa ser necessariamente essas imagens aqui. Porque isso aqui é só um conceito para vocês aplicarem, tá? Podem aplicar diversas formas de passagem. E agora, uma coisa muito importante, eu vou selecionar e vou agrupar eles aqui, ó. Agrupei. Vocês têm que agrupar a imagem dentro da forma, tá, gente? Isso é muito importante. Lembrando que só você selecionar a forma já agrupada com a nova forma e irem agrupando. Eu estou utilizando aqui o Ctrl Shift G para agrupar mais rápido, tá? E também vou copiar aqui esses dois. Ctrl C, Ctrl V. Análise de processo, poderia botar aqui qualquer outra informação que também seria
bem interessante. Outra coisa que eu vou fazer aqui para complementar, vou botar aqui, inserir umas caixas de textos aqui. Umas caixas de textos como se fossem os anos passando, né? No caso, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Vou botar aqui, ó, 2016. 2016. Aí logo aqui embaixo. Vou botar aqui uma fonte que é a TW, que eu gosto bastante. Talvez ela em negrito e também em sombra, né? Para dar um certo destaque. Posso aumentar o tamanho dela. Acho que assim já tá bom. Aí vou botando aqui os anos, né? Mais fácil eu ficar utilizando aqui o Ctrl Shift arrastando para duplicar, né? Para não ter que fazer isso toda hora. Vou botar aqui, ó, 2020. Opa, vem uma caixa de texto a mais aqui. 2019. 2018. 2018 e 2017. Deixa eu deixar aqui mais retinho aqui. Isso. Então, eu tenho os anos aqui e os marcos. Eu até posso botar aqui uma informação aqui falando mais sobre os marcos. Por exemplo, marco 1. Marco 1. Aqui embaixo, informações. Blá, blá. Vou botar blá, blá. Blá, blá. Blá, blá. Deixa eu dar uma divisão aqui interessante. Sim, centralizado. Ok. Então, vou botar a mesma fonte, a TW. Ok, marco um blá blá. E talvez só para dar um destaque. Ok. Só para a gente ter aqui as informações aqui. Claro que aqui você pode preencher com qualquer tipo de informação. Então, aqui a mais. Certinho. Marco 1. Marco 2, marco 3, marco 4, marco 5. Certinho, gente. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Já colocamos aqui mais ou menos o que a gente queria. Agora vamos animar, tá? Então, lembrando que a gente já veio trabalhando nas últimas aulas, né? A gente vai vir preencher animais, a gente vem aqui no Ribbon Animações, ok? E devemos sempre colocar o painel de animação. Bem, gente, uma coisa muito importante quando nós trabalhamos com animação, eu tenho que saber da onde eu estou e para onde eu quero ir. Nesse caso, eu já quero que a análise de processo ele já comece, né? Já esteja logo aqui aparente, logo de cara. E logo depois da análise de processo, ele comece a mostrar aqui as linhas, né, de cada um delas. Nesse caso, eu quero fazer o seguinte, eu vou botar como primeira animação, né, gente, temos que ter isso em mente, né, qual vai ser a linha, que ele já apareça o análise de processo. Sim, posso fazer surgir, flutuar. Eu gostei disso aqui de flutuar. Então, vou botar ele aqui para flutuar. Eu quero que ele inicie o clicar? Não, eu quero que logo quando comece o meu passando de slide, ele já apareça. Logo depois disso, eu quero que apareça aqui o subtítulo, né? Posso botar ele também para flutuar, assim como ele. Okay? Então, ele tem esse, depois esse. Mas eu quero que ele não comece ao clicar, eu quero que ele vá após o anterior. Logo, vai ser o seguinte, análise de processo, depois o subtítulo. Então, eu posso também colocar aqui algumas informações a mais, com uns atrasos. Por exemplo, eu quero que demore 1 segundo para aparecer a análise de processo, talvez um pouquinho mais, com 1.25. E isso aqui, ele tem um pequeno atraso antes de começar, tipo 0,25 e ele seja mais rápido. Então, eu tenho o quê? 1,25 para aparecer a análise de processo, vai dar 0,25 segundos de atraso e depois demorar 0,75 para rodar. Então vai ficar assim, ó, análise de processo, esperou um pouquinho, depois o subtítulo. Lembrando que ambos estão como marco 0, então quando eu iniciar, a primeira coisa que vai aparecer é isso, ok? Próximo. Logo depois disso, eu quero que eu, como apresentador, eu vou começar a explicar, né? Vou começar a falar, né, as coisas. Eu quero que apareça a primeira linha, ok? Apareça a primeira linha. Por isso que eu desenho linha por linha. Quero que comece a aparecer essa primeira linha, mas eu não quero que ela apareça de qualquer maneira. Eu quero que ela já venha em uma certa direção. Então, posso escolher se ela surja, que ela apareça, etc. Eu vou botar que ela vai surgir. Mas surgindo assim tá muito estranho, né? Aí que vem as opções de efeito. Então, quero que ela surja da esquerda. Então, vocês estão vendo que parece que ela veio de um caminho do nada até chegar aqui? Ok? Então, ela veio do nada. Vocês podem ver que eu não cliquei em nada. Tipo, começou.
Pronto, fez isso. Cliquei, ele já veio para cá. Logo depois que ele veio, eu quero que ele apareça o primeiro marco, que é essa bolinha aqui. Então, como eu quero que essa bolinha apareça? Posso escolher aqui. Quero que ela surja, que ela esmalteça. Eu quero que ela faça um formato de zoom, talvez. Isso, que ela vá crescendo de dentro, ó, do centro do objeto para fora. Mas eu quero que ela faça isso. Tenho que clicar de novo? Claro que não. Eu quero que ela faça isso após o anterior. Então, mais uma vez, só para a gente ver, ó. Foi isso, cliquei de novo, veio para cá. Logo depois eu quero que venha toda a minha forma também. Então eu vou colocar aqui uma nova dela. Posso botar volante, dividir, flutuar, surgir. Vou botar ela também para flutuar, para ela aparecer nos poucos. Mais uma vez, quero que vá uma após o outro. Vou deixar um pouquinho mais rápido, tipo 0,75 e aqui também 0,25, talvez. Que aí já fica mais rápido, talvez. Análise de processo. Veio, apareceu, já veio para cá. Isso. Então ele já vem, aparece um marco, mostra o símbolo do marco. Vou colocar também junto o ano. Eu quero que apareça aqui o ano. De que forma eu quero que apareça o ano? Posso escolher zoom, aparecer, surgir, subir. Eu quero que apareçam barras. Acho que barras é interessante. Barra na vertical ou na horizontal. Vou botar na horizontal. Pronto. Também quero que venha logo após o anterior. E também que o marco ele também surja. Dividindo, talvez. Não sei. Ou o volante. Enaltecer, subir, flutuar. Eu vou botar aqui também para ele aparecendo assim. Como se fosse um abraço. Melhor assim. Acho que é assim melhor. Ok? Ou melhor, sim. Que aparece os dois, como se estivesse abrindo. Gostei disso aqui. Também posso colocar tipo tudo com objetos. Posso botar os dois de uma vez, né? Por exemplo. Olha a diferença entre esse e esse, né? Que ele divide os dois objetos. Eu gostei mais desse. E eu também quero que ele vá após o anterior. Então eu tenho uma sequência aqui. Vamos lá, vamos reproduzir. Análise de processo. Não apareceu nada. Nesse aqui eu não animei ainda. Subiu, apareceu pra cá. Opa, ficou interessante, ficou interessante. Daqui pra frente, eu quero que eu tenha que clicar mais uma vez para fazer essa linha e aparecer aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar da mesma forma. Será que eu vou ter que vir aqui de novo, né? Sei lá, surgir para a esquerda, etc. Preciso fazer isso de novo? Poder eu posso, mas eu tenho um trabalho muito mais fácil. Porque como é que eu faço o trabalho mais fácil, gente? Eu só vim aqui, opa, meu ribbon arquivo não, aqui na página inicial. Eu quero imitar a animação que eu fiz daqui pra cá, né? Então, se eu quero imitar essa animação, gente, eu venho aqui no meu ribbon. Opa, cadê? Animações. Eu tenho um pincel de animações, que ele vai funcionar igual ao pincel de formatação. Então, nesse caso, em vez de ele copiar a formatação, ele vai copiar a animação que está aqui. Então, pincel de animação. Okay? Peguei a animação que está aqui e vou colocar ela aqui. Entenderam? Então, eu peguei a animação que estava aqui e coloquei ela aqui. Vamos ver como é que está ficando. Veio aqui, então ela aparece, surge. Logo depois ela veio pra cá. Acho que tá meio rápido. Acho que em vez de ser essa surgir, eu vou botar ela pra flutuar. Não flutuar não. Ou melhor, apagar. Acho que apagar vai ser mais interessante. Quer apagar para a esquerda? Sim, isso. Que ela fazendo uma linha assim contínua. Ok? Pronto, já tá colocado. Vamos ver como é que tá ficando. Análise, cliquei, veio pra cá, subiu. Marco, blá, blá, e foi surgindo. Continuando. Preciso fazer animação de novo? Não, só selecionar o próximo ponto. Pincel de animação, botar aqui. Mas lembrando, gente, tem que ser na ordem, tá? Depois, não era isso aqui? Seleciono, pincel de animação, pra cá. Pronto. Depois, não era aqui 2016, foi virar 2017? Seleciono, pincel de animação, vem pra cá. Depois o marco. 2, seleciono, pincel de animação, boto aqui. E eu vou continuando, por exemplo. Próximo seria essa linha aqui. Então, vou pegar a linha anterior, vou colocar a animação aqui. Seleciono isso aqui, pincel de animação, pra cá. Sempre na ordem, ó. Vai no ritmo. Esse aqui, pincel de animação, pra cá. Depois era o ano. Esse aqui, pincel de animação, pra cá. Notem que o número tá seguindo, né? 3, que é o próximo clique. Seguindo. Pincel de animação, pra cá. Isso. Depois continuando. Pra cá. Colocando aqui, certinho. Depois mais um, pra cá, e por aí vamos indo, tá, gente?
vocês podem ver que não é tão complicado, você só faz só uma vez. E quando você tem noção para onde você quer ir e você cria ali um padrão, nós começamos a utilizar o pincel de formatação, que a gente só replica o padrão. Em vez de a gente ter aquela trabalheira toda para continuar fazendo ponto por ponto, cara, não tem necessidade. É só a gente botando aqui os pontos aqui e pedindo como é que tem que fazer. Você pode ver até por aqui, ó, que ele já organiza já até as ordens que vão acontecer as situações. Por quê? Porque eu já falei isso no primeiro, como ele vai acontecer. Então, vou selecionando aqui, 2019, 2020, opa! Tem uma aqui que eu não fiz na ordem errada, se eu quiser eu posso selecionar aqui, remover, mais uma vez, 2019, set de formatação, aqui no 2020, e o último marco, selecionando para cá. Vamos ver o resultado, como é que ficou, gente. Ó, desde o início, produzir, começou, opa, quase que eu esqueço a última linha, e a última linha, né, eu vou colocar para ir junto também, né, para ir junto com o anterior. Tipo, apagar também, só que apagar para a esquerda, e ele não vai ser ao clicar, ele vai ser com o anterior. Pronto, vamos lá, gente. Produzir tudo. Análise de processo, né, como vocês podem ver aqui, cliquei, veio, fez ali, blá blá, foi, ó, continuando. Cada um desses aqui são cliques, tá, gente? Ó. Foi, pra cá. Terminou. Então, eu fiz uma linha do tempo aqui extremamente completa, tá, gente? Que eu posso botar outras imagens, posso falar aqui alguma coisa, sei lá, tô falando sobre uma aula de história, uma apresentação de história. Por que eu não boto uma linha do tempo aqui nessa apresentação de história? Tô falando sobre uma ideia que eu tô tendo, quais vão ser os passos. Vou botar nessa linha do tempo também. E assim a gente vai trabalhando, tá, gente? É um estilo de animação que não é tão difícil, né, quanto parece, e dá uma profissionalização excelente para o nosso trabalho, para o nosso PowerPoint. E vocês podem ver que tudo isso foi feito a partir do pincel de animação. Então, o zero aqui eu não cliquei nenhuma vez, então ele já começa assim. Cliquei uma vez, ele fez uma linha, cliquei uma vez, ele fez uma linha. Por que eu fiz isso por clique, gente? Por causa que análise de processo, começa a falar lá com o pessoal sobre o que é análise de processo. Cliquei. Começa a aparecer ali um pouco mais sobre o que fez em 2016, quais foram os marcos e por aí vai indo. Cliquei, 2017, o que foi? E até a gente encerrar, ok? Então, gente, a gente vai terminando a nossa aula por aqui. Espero que todos tenham gostado, ok? Foi bastante produtivo. A atividade de vocês vai ser criar uma linha do tempo como esta, tá, gente? Só que em vez de vocês botarem marcos aleatórios, preencham esses marcos, tá? Botem ali, nem que seja algo inventado por vocês. Mas essa é a ideia da atividade. Tentem aplicar isso quando nós formos fazer projetos, trabalhos, etc. Por causa que é uma coisa que vai nos ajudar muito e agregar bastante. Treinem, tá, gente? Se você não entendeu um certo ponto, volta no vídeo, tenta fazer e vai indo por aí. Show? Então, vamos despedindo por aqui, gente. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, até mais, gente. Fui!